Boa noite a todos. Alegria estar novamente aqui com vocês. Agradecemos a todos vocês e à casa pelo convite. Vamos então, hoje, conforme já foi colocado pela nossa irmã, nós vamos falar sobre o trabalho à luz da doutrina espírita. Vamos ver o que os espíritos superiores têm a nos dizer a esse respeito. Esse assunto, para quem quiser aprofundar, ele está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, Lei do Trabalho. Então, a gente gostaria de que refletíssemos sobre algumas questões antes de começarmos. Como é que nós entendemos, o trabalho? Nós temos realmente necessidade do trabalho? E a outra questão, além da parte financeira, qual o benefício do trabalho na nossa vida? Será que tem algum benefício a mais do que a remuneração pelo nosso trabalho? Vamos ver. Se nós formos no dicionário procurar o significado, nós vamos encontrar lá que o trabalho é um conjunto de atividades, saindo aqui, porque está fora da internet, e eu fico pedindo internet toda hora. Então, vai dizer que o trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Mas os espíritos superiores, na questão 675 do Livro dos Espíritos, eles vão simplificar essa definição, nos dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Então, nós que estamos aqui agora, reunidos para estudar a doutrina espírita, nós estamos realizando um trabalho, porque é uma ocupação útil, né? Então, o trabalho não compreende apenas as ocupações materiais que nós realizamos, né, com o auxílio do nosso corpo físico, mas também as atividades de ordem intelectual, no campo das artes, no campo da música, da filosofia, da religião, da ciência, etc. Então, toda aquela atividade que nós não realizamos com o corpo físico, mas com a nossa mente, com a nossa inteligência, também é um trabalho, é uma ocupação útil. E lá no Reformador, de agosto de 2010, Reformador é aquela revista da ANA, da FEB, que todos nós conhecemos, né? Então, vai dizer que tudo que Deus criou trabalha. Nada é inútil. Tudo foi criado para se movimentar, para servir. Então, temos nos reinos mineral, nos reinos vegetal e animal, nós temos exemplos e mais exemplos que nós poderíamos citar, mas pegamos um de cada. No reino mineral, por exemplo, nós pegamos o exemplo da água, que quando em movimento é uma bênção, né? Quantos e quantos benefícios e utilidades nós encontramos que podemos fazer usando a água, né? No reino vegetal, nós pegaríamos aí o exemplo da árvore, que nos traz tanto benefício, né? O mais importante é o oxigênio que nós precisamos para sobreviver, além dos frutos, da sombra, das flores, remédios que são feitos através das
de algumas árvores, né? No reino animal, nós vamos ter o exemplo do cão de guarda, do cão guia, né? Do cão de estimação, aquele que nos alegra quando chegamos em casa, e tantos outros. Do gado, né? Que nos oferece a carne com a proteína que nós ainda precisamos, o leite, né? O cavalo, que ele é tão importante na fazenda, no campo, né? Que trabalha tanto em todas as fases, praticamente todas as atividades, né? Do reino animal. E o homem, nós temos aí o corpo humano que trabalha também, mesmo durante o nosso repouso, enquanto dormimos. Quem está trabalhando constantemente? O nosso corpo físico, nosso cérebro, nosso coração. Já imaginaram se o nosso coração, de repente, dissesse: eu estou muito cansado, eu vou parar 5 minutos para descansar? Imagino que poderia acontecer. Então, ele está ali, firme, né? Realizando o seu trabalho enquanto a gente descansa. E o homem, depois de todo esse trabalho, se nós formos refletir sobre isso, o trabalho de cada criação divina, que nós não conhecemos quase nada ainda, nós temos o homem, que é um ser racional, que tem capacidade, que tem inteligência para ser útil aos semelhantes, ele tem condição de realizar todo tipo de trabalho físico, trabalho intelectual, trabalho voluntário. No entanto, nem todos os homens são trabalhadores. Vocês concordam? Concordam, gente, ou não? Então, muitos de nós gostamos mesmo de edificar o quê? Ociosos, né? Ou trabalhamos reclamando, né? Se pudéssemos, não trabalharíamos. Muitos de nós. Quando a loteria está acumulada, na porta da lotérica nós vemos lá a televisão fazendo reportagem, muitas vezes eles perguntam, aqueles que estão jogando, se você ganhar o prêmio, o que você vai fazer? O que a maioria responde? Vou parar de trabalhar. Não é? Então, quando nós temos essa visão, nós encaramos o trabalho como um castigo, como uma coisa que nós queremos nos livrar, né? Mas tudo na vida, conforme já dissemos, é trabalho. E sendo assim, nós entendemos que o trabalho é uma lei de Deus, é uma lei divina. E o Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, lá no capítulo 52, ele vai dizer para nós que o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias. Quer dizer, para toda a criação, para todos os mundos, para os encarnados, para os desencarnados também, para todos. Assim como para a sociedade do espaço, conforme nós dissemos, né? Então, desde o ser mais rudimentar, aquele ser que está lá no mundo primitivo ainda, até os espíritos angélicos que velam pelos destinos do mundo, cada um executa a sua obra, cada um faz a sua parte no grande conceito universal. Então, a ociosidade, o ficar sem fazer nada, para os espíritos superiores é um suplício, é uma dificuldade, né? E para muitos de nós é o contrário. O trabalho é um suplício, é um castigo.
E a ociosidade é que é um benefício, é que nós queremos, né? Ficamos doidinhos olhando o calendário. Em janeiro nós já estamos lá no ano inteiro olhando, cadê os feriados? Não é? Então nós queremos a ociosidade, o trabalho. Ah, segunda-feira, meu Deus do céu, vou ter que levantar cedo de novo e ir para o trabalho. Então, sendo assim, muitos se perguntam por que Deus, sendo um Pai bom e misericordioso, ele não nos isenta do trabalho tão difícil para nós, né? Será por quê? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, no item 3, vai dizer que se Deus tivesse isentado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Vejam bem, se nós passássemos a vida aqui, ó, né? Nossos membros ficariam atrofiados. Então, olha a reflexão da falta do trabalho no nosso corpo físico, né? A atividade. Então, nós vemos isso na prática quando nós fraturamos um braço, uma perna, ficamos ali muito tempo engessados, imobilizados, ou então com um aparelho que não possa movimentar. O que acontece? Quando tira o gesso, quando tira o aparelho, costuma ficar mais fino do que o outro, não é assim? Aí tem que ir para a fisioterapia, movimentar os músculos, para que fique normal de novo, não é assim? Então, essa é a consequência, né? Então, gente, se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, da inteligência, do trabalho intelectual, o seu espírito, ou seja, o nosso espírito, permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Não haveria progresso nesse sentido. Então, por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade, tanto do trabalho físico como do trabalho intelectual, mental, né? Então, o trabalho ele é necessário, ele é imprescindível mesmo ao homem, não apenas porque é um meio de conservação do corpo, mas, sobretudo, de aperfeiçoamento da inteligência, da alma. Nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, será capaz de progredir sem esforço próprio, né? Nossa evolução, então, depende desse trabalho. E nós fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição. Então, para conseguir isso, nós precisamos do trabalho. Lá na questão do Livro dos Espíritos, 679, perguntou assim, se aqueles que podem viver de renda, aqueles que têm uma renda suficiente para não precisar trabalhar, eles estão livres da lei do trabalho? Aí os espíritos responderam, do trabalho material, pode ser, mas eles também têm obrigação de ser úteis, conforme seus meios de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros. Então, se eu não preciso mais trabalhar para me manter, né, materialmente falando, eu posso utilizar, então, o meu tempo para auxiliar o outro, né? Porque a natureza me dá tanto, a espiritualidade me ajuda com tanto, que eu não posso ficar inativo sem produzir algo de bom. Então, eles não estão isentos, não. O Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, ele vai dizer que há milhões de pessoas que se sentem exoneradas, destituídas, desobrigadas da glória de servir, imitando o poço de águas paradas. Então,
Imagina nós que estamos vivendo esse momento tão difícil da dengue. Nós temos todo dia ouvindo essa história. Água parada é sinônimo de infecção, de doença. Então, a água ela é benéfica quando ela se movimenta, quando ela é corrente. Parada, estagnada, ela é um poço de infecções. Assim também somos nós. Nós não podemos ficar parados, porque é só prejuízo que vem, né? E Deus, ele é justo. Então, ele só desaprova aquele que vive na ociosidade porque quer, que poderia ter um corpo saudável perfeito, mas não quer trabalhar, não quer ser útil, não quer fazer nada de bom. Ele não. E geralmente essas pessoas que vivem assim, elas vivem do trabalho do outro. Né? Porque quando a gente pensa assim, alguns pensam assim, mas eu tenho dinheiro para comprar o alimento, eu vou lá e compro, estou prejudicando quem? Mas até o alimento chegar no mercado para a gente comprar, quantas pessoas trabalharam para que aquele alimento estivesse ali à nossa disposição. Né? Nós precisamos de pensar nisso. Então, Deus desaprova aquela pessoa que, por qualquer motivo de saúde, ele não desaprova aquela pessoa que, por qualquer motivo de saúde, não consegue trabalhar. Né? Que tem muita gente nasce com uma deficiência física, um corpo que não permite a pessoa trabalhar, desenvolver uma atividade, tem um problema mental que ele não consegue também. Então, Deus não vai desaprovar essas pessoas, porque eles já estão passando por uma provação, né? Eles estão resgatando ali algum débito do seu passado espiritual. Então, nessa encarnação, eles estão nessa condição de não conseguir trabalhar, mas Deus vai auxiliar sempre, não vai desaprovar eles nessa questão do trabalho. E aí, na pergunta 683 do Livro dos Espíritos, foi perguntado qual, então, se o trabalho é tão importante, qual que é o limite do trabalho? Até quando nós vamos ter que trabalhar para estar dentro de acordo com a lei divina? E os espíritos responderam com uma frase curtinha. Eles falaram assim, que o limite do trabalho é o das forças. É o das forças. E nessa questão, nós encontramos mais informações a respeito quando, lá no Reformador, no mesmo Reformador de agosto de 2010, vai dar informações a respeito. Vai dizer que, como seres humanos, todos nós temos uma constituição e resistência orgânica diferentes, né? Nós necessitamos primeiro respeitar e conhecer o nosso corpo para saber até que ponto nós podemos realizar esse ou aquele trabalho. Por quê? O nosso organismo físico é diferente. Por exemplo, o homem tem mais força fisicamente. Nós, mulheres, somos mais frágeis nesse sentido, né, gente? Físico. Então, cada um de nós vai saber ali qual que é o seu limite. Se eu não posso realizar um trabalho que exige pegar peso, que exige muita força, eu posso realizar um trabalho mais leve. Um trabalho onde eu vou utilizar a minha mente, né? As opções são as mais variadas possíveis. Nós só precisamos de ter a boa vontade e a disposição de servir, né? Então, muitas vezes, a mente quer, quando a pessoa está bem já velhinha, né? Muitas vezes a mente quer, mas o corpo não tem mais energias, né? Então, nesse sentido, ela está no limite das suas forças, mas ela ainda pode utilizar o trabalho
realizar o trabalho mental. Pode fazer uma prece, pode ouvir aquele que está com problema, precisando conversar, né? Tem muitas formas. E o homem, ele tem direito, sim, ao repouso na velhice. Ele deve trabalhar enquanto tiver forças, conforme os Espíritos falaram. Então, ele pode e deve se aposentar do seu trabalho profissional, que é aquele momento onde ele vai receber os frutos do seu esforço ao longo da sua vida profissional, né? Mas, mesmo aposentado, aí nós temos, o indivíduo não deve se manter ocioso, porque senão vai vir um monte de problema, né? Ele deve, aproveitando da experiência adquirida, né, ao longo da vida, procurar substituir a sua rotina por alguma atividade que edificante, né, como, por exemplo, um trabalho voluntário. Olha a maravilha que é. Quem realiza o trabalho voluntário sabe o quanto prazer que dá. Muitas vezes a gente vai no intuito de auxiliar, mas a gente é que é auxiliado. E o quanto a gente aprende com os nossos irmãos, né? Então, meus irmãos, também a gente não precisa... Os prejuízos, vamos falar dos prejuízos, segundo as informações que nós temos aqui. As consequências para o espírito que permanece na ociosidade, estagnação da inteligência. Eu sei que vocês vão se identificar porque devem conhecer alguém com algum problema desses. Estagnação da inteligência, né, no movimento cérebro, a rotina, a sensação de inutilidade. Quem já não ouviu algum velhinho falar assim, não presta para mais nada, não? Alguém já ouviu o velhinho falar isso? A velhinha? Não, meu filho, não presta para mais nada, não. Não dou conta de fazer mais nada, não. Né? A sensação de inutilidade. O tédio. Mas essa vida é ruim demais. É muito difícil, né? A gente ouve os velhinhos falar isso. E, principalmente, o crescimento do mal. Porque quando nós estamos com esses pensamentos negativos, nós estamos abrindo as portas para as influências negativas. Aí vem doença física, vem doença mental, né? Mas isso não quer dizer, tudo que nós estamos falando sobre aposentadoria, que nós devemos esperar a aposentadoria para começar a praticar o bem, né, gente? Nós podemos, muitas vezes, conciliar, né, o trabalho profissional com o trabalho voluntário. Então, o trabalho profissional ou voluntário, segundo os espíritos dizem, o trabalho profissional ou voluntário, juntamente com a oração, constitui não só o móvel do progresso da pessoa, mas também a mais poderosa proteção contra o mal. Olha só, gente, a importância disso. A mais poderosa proteção contra o mal, uma vez que possibilita ao espírito corrigir as imperfeições e disciplinar a própria vontade. E Jesus, o próprio Jesus, disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, se Deus e Jesus trabalham, nós vamos querer ficar assim, ó, né? Como que pode? Então, nós gostaríamos de concluir. Nós temos dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, trazendo a experiência de vocês? Fiquem à vontade, gente. Não? Tudo bem? Então, vamos lá. O Sérgio era um médium psicógrafo. Todo mundo sabe o que é médium psicógrafo, não sabe? Aquele que escreve as mensagens, tipo o Chico Xavier, né? A principal faculdade dele.
Sérgio, então, ele, como psicógrafo, ele participava de um grupo espírita. E ele tinha bastante conhecimento do espiritismo. Era um trabalhador prestativo, atencioso. Sempre que era chamado a realizar algum trabalho, ele corria para ajudar, era com boa vontade, com alegria. E sempre é muito estimado pelos companheiros da casa que ele frequentava. Mas tinha um grave defeito. Quem nos conta isso é o irmão X, no livro Pontos e Contos. Nesse livro aqui, Pontos e Contos, Irmão X, Psicografia do Chico Xavier, no capítulo 18. Então, o irmão X fala que, apesar de todas essas qualidades do Sérgio, ele tinha um defeito. Qual que era o defeito? Ele era demasiadamente triste e pessimista. Vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Ele gostava das tarefas, mas ele estava sempre disponível para auxiliar, mas desejava morrer. Queria ficar aqui, mas não. E ele pensava, eu vou morrer, vou me entregar ao descanso, né? Conviver com as entidades superiores, olha que maravilha, no plano espiritual, né? Descansando. Então ele tinha essa ideia. Mas ele tinha um amigo espiritual, o Ricardo, desencarnado, né? Então, esse Ricardo estava sempre auxiliando o Sérgio há muito tempo. Ele o assistia com desvelo, com bondade. E o Sérgio, através da visão mediúnica, ele também tinha vidência, né, durante o trabalho lá, e ele tinha oportunidade de ver o Ricardo, que era um desencarnado amigo dele. E logo que ele via o Ricardo, ele já começava a pensar aquela ideia de morte já vinha na cabeça dele. Eu queria tanto morrer, eu não quero ficar aqui mais. Aí o Sérgio dizia para o benfeitor, meu amigo, quanto desejava partir, cooperar com o senhor na vida espiritual. Ele queria morrer achando que de lá ele ia trabalhar junto com o Ricardo, que era o benfeitor espiritual dele. Aí dizia assim, aqui na Terra tudo é dor, desalento, incompreensão, estou cansado de viver aqui. E o Ricardo sorria e escrevia através do próprio Sérgio, da sua faculdade mediúnica. Não desprezes a oportunidade de servir no mundo. Todos temos débitos com o nosso planeta e devemos resgatar com alegria e esperança. Ninguém reencarna com isenção de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos. É sincero nos seus sentimentos e confia em nós, espíritos do plano espiritual, seus amigos espirituais, né, os benfeitores. Mas a ideia fixa de morte é uma obsessão perigosa que pode trazer grandes sofrimentos. Lembre-se que você está no lugar de serviço que Deus te destinou. A tristeza, o pessimismo nos servidores da fé é o motivo de desequilíbrio. Veja a natureza, toda a criação está palpitante de alegria. Reflete nessa realidade e continua servindo à causa do bem. O Sérgio lia aquela mensagem, relia,
que ele mesmo tinha escrito, né, através da sua faculdade mediúnica, e pensava, começava a chorar da tristeza, e pensava, a existência humana me assusta, o que eu posso fazer? Pensar na morte é o meu consolo. Vejam bem, nada me interessa mais na Terra. Desejaria servir junto do Senhor, falando para o amigo espiritual, pelo pensamento, né? Desejaria servir junto do Senhor no plano espiritual, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. O Ricardo, o benfeitor amigo, pacientemente lhe dizia: você acredita que nós aqui no plano espiritual não fazemos nada? Nossos trabalhos são enormes. E a responsabilidade também. Nossas tarefas são bem diferentes dos trabalhos aqui na Terra, mas os nossos deveres, às vezes, são bem pesados e dolorosos. Não seria aconselhável sua volta para a pátria espiritual sem uma preparação adequada. A permanência na Terra é castigo muito severo e amargo. Não me conformo, dizia o Sérgio. Depois de algum tempo, o tempo passou e a conversa dos dois era sempre a mesma. Na hora do trabalho mediúnico era choradeira. Quero ir embora, não quero ficar aqui mais. O benfeitor amigo aconselhando na medida do possível. Depois de algum tempo, de acordo com a lei que determina a realização, conforme o ideal, o Sérgio desencarnou de uma gripe sem importância. Vejam bem, uma gripe sem importância. Quer dizer, ele era uma pessoa saudável, aquela gripe que poderia muito bem se curar, acabou desencarnando com essa gripe. O desejo ardente de morrer para descansar impediu-lhe o controle eficiente do corpo físico, ou seja, aquele pensamento negativo, a imunidade lá embaixo, né, acabou desencarnando. Foi recebido no plano espiritual por quem? Pelo Ricardo, seu amigo, que o abraçou dizendo: boa sorte, meu amigo. Você planejou a morte e abandonou o corpo. Sim, sim, disse Sérgio animado, todo felizão, né? Sempre desejei colaborar ao seu lado. Maravilha, né? Ricardo, então, aplica-lhe forças magnéticas para auxiliar na sua recuperação e o leva junto de si para conhecer seu campo de serviços complexos. Sérgio estava encantado, feliz demais. A princípio, mas aos poucos percebeu que Ricardo quase não tinha tempo para descansar. Ele estava cheio de ocupações sacrificiais e Sérgio se sentiu na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações através de hospitais, de creches, de orfanatos, necrotérios, oficinas, templos, instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a pessoas carentes, encarnados e desencarnados. Depois de 2 semanas, o Sérgio estava exausto, muito cansado e vencido, diz a Ricardo em pranto. Aí já estava chorando. Ah, meu amigo, quantas exigências no trabalho espiritual. A experiência para mim é muito dolorosa. Tem paciência, eu não suporto mais essa correria.
Toda hora tem mil trabalhos para fazer. Ricardo, porém, muito sério, responde: você não desejou de forma prematura as tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitou uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio do corpo físico? Na Terra você tinha uma vida tranquila, tomava seu café da manhã, trabalhava algumas horas, se alimentava muito bem, tinha tempo para conversa com a família, recebia o auxílio dos benfeitores encarnados e desencarnados, dormia tranquilamente, etc. Mas considerava a vida um martírio. Seus serviços terrenos eram bem suaves comparados aos deveres de hoje. Sérgio, então, pensou que seria dispensado do serviço tão duro. Pensou, agora, ele já viu que eu estou morto de canseiro, vai me dispensar, né, para me descansar. Mas o Ricardo continuou. Agora, Sérgio, não posso te dispensar porque meus avisos para você foram muitos e frequentes. E não podendo esquecer meus deveres, também não posso te abandonar por aí no caminho das sombras. Portanto, é melhor para você que venha comigo ao trabalho áspero, para que não te aconteça coisa pior. Então, teve que ir cansado, morto de canseiro, vamos que vamos. Podemos parar não, né? Queria uma vida boa, tranquila. E aí? O trabalho de lé é muito mais difícil, né? Para os benfeitores amigos, conforme nós vimos aqui. Então, meus irmãos, diante dessas informações do irmão X, nós ficamos pensando que nas lápides lá dos túmulos, a gente vê lá, descansa em paz. O ideal seria colocar trabalho em paz. Tem esse negócio de descansar, não. É trabalho mesmo, né? Então, meus irmãos, só agradecer muito a cada um de vocês. E com essa história, nós concluímos a nossa conversa de hoje. Trouxe aqui uma mensagem para vocês relacionadas ao trabalho de uma nossa benfeitora, que é a Maria Dolores, no livro Bênçãos de Amor. Eu ia pedir para nossa irmã, você distribui para nós, fazendo um favor? Vocês possam levar para casa e ler. E eu agradeço muito a todos vocês pela atenção, pelas boas vibrações, agradeço a casa pelo convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos vocês.